O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje, o Segurança em Foco entrevista o delegado de Polícia Civil Robervaldo Davino, iniciando uma série de homenagens àqueles e àquelas que se destacaram e se destacam com ações relevantes na área da segurança pública e privada de Alagoas. O delegado Davino tem 45 anos de atividades dedicadas à segurança pública e também privada em Alagoas, servindo ao Exército Brasileiro, comandando a segurança orgânica de empresa privada e, felizmente, 33 anos de atividades na Polícia Civil de Alagoas, que o elevou à condição de comandar a segurança pública do Estado. Vamos conhecer a trajetória desse importante personagem do Estado, principalmente na segurança pública. Ele já está aqui no estúdio e você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo da TV Mar. Hoje temos a presença honrosa do delegado de Polícia Civil, Robervaldo Davino, iniciando uma série de homenagens àqueles e àquelas que se destacam e se destacaram com ações relevantes na área da segurança pública e privada de Alagoas. O delegado Davino tem 45 anos de atividades dedicadas à segurança pública e também à segurança privada em Alagoas. Ele serviu ao Exército Brasileiro, comandou a segurança orgânica de empresa privada e, felizmente, ele tem 33 anos dedicados à Polícia Civil, condição que o elevou a comandar a segurança pública do Estado. Vamos conhecer a trajetória desse importante profissional e personagem do Estado de Alagoas. Bom dia, doutor Davino. Bom dia, doutor Flávio. Me sinto muito honrado e feliz em iniciar essa série de entrevistas com o senhor. Muito obrigado, e Alagoas vai conhecer mais o senhor, certamente mais um pouco, porque toda Alagoas conhece o seu trabalho, a sua dignidade, o que você representa para a segurança pública desse Estado. Doutor Davino, como surgiu essa relação do senhor com a segurança? É interessante, porque a nossa vida, nasci e me criei na Pajuçara e estudei na Escola Industrial, Escola Técnica Federal, foi um prosseguimento. Escola Industrial foi transformada em Escola Técnica e lá eu tinha uma ideia diferente de hoje. Era fazer o curso de estradas e ir para a Transamazônica trabalhar lá. A Transamazônica que até hoje não está pronta, né? É verdade. Então, mas no meio do caminho chegou o Exército Brasileiro, chegou o Serviço Militar Obrigatório, graças ao nosso poeta, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, que criou o Serviço Militar. Graças a ele eu fui me apresentar no Exército, Serviço Militar Obrigatório. E ao me apresentar no Exército, fui para o NPOR. Passei um ano como aluno do NPOR. NPOR é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Ou seja, aqueles oficiais que não foram para a academia podem ser formados nos estados onde tem NPOR. Em todos os estados nós temos. Por ter curso superior, ter iniciado o curso superior, fui para o NPOR. Lá passei um ano como aluno do NPOR. No ano seguinte, fui declarado aspirante oficial do Exército. Passei 45 dias lá, aí comecei a me adaptar à área de segurança. Em 1978, fui convidado ao Exército para continuar lá como segundo-tenente e lá passei 8 anos como segundo-tenente, envolvido com essa área de segurança nacional. Era o limite máximo? Era o limite máximo, sim. Eram 8 anos
E interessante é que eu poderia ter passado 9, mas eu poderia hoje agradecer a pessoa que nos tirou do Exército, um determinado cidadão que era general na época, que não aceitava que o oficial temporário fosse promovido a capitão. Então, todos aqueles que estavam prestes a ser promovidos, eu era o mais antigo da 7ª Região, seria promovido, ele não renovou o contrato, que nós tínhamos um contrato renovado anualmente. Só ficavam lá aqueles que mereciam ficar. Não era por apadrinhamento, porque no Exército não existia isso. E ainda não existe, você tem que ser bom para continuar. Eu consegui ficar por 8 anos. Ao sair do Exército, fui direto para a Transforte, fui chefe de segurança da Transforte, trabalhei com o nosso amigo Coronel Miguel Raimundo. Grande personagem. Figura grande impressionante. Homem. Grande homem. Doutor Davi, mas o senhor saiu do Exército, mas o Exército não saiu do senhor, né? Exatamente, continuo com todos os vínculos no Exército e tudo que a gente precisa, inclusive quando fui delegado, iniciei a carreira de delegado, encurtei o caminho entre Exército e Polícia Civil, sempre estava lá com o pessoal do Exército e não saí. Ao sair do Exército, fui para Transforte, depois fui para a usina Guaxuma, onde lá fui gerente administrativo, que também tratava da segurança da usina, com o nosso saudoso e falecido João Lira, o nosso chefe, o dono da usina. Em seguida, fui trabalhar na Sinal, Companhia Industrial, onde funciona o polo químico, e lá também trabalhava na segurança, era responsável pela segurança. E fiz concurso para delegado de polícia. Esses empregos na iniciativa privada se deve muito à sua formação, essa sua formação no Exército, né? Exatamente. O pessoal ia buscar esses talentos no Exército. Vários colegas que se viram o Exército comigo nos acompanhavam. O Santa Cruz, o Ramos, o Gama, pessoas que trabalharam, eram convidados para esse tipo de atividade, tendo em vista nós termos trabalhado no Exército, tinha uma certa cultura, uma certa tradição, uma hierarquia, disciplina, responsabilidade, era diferenciado dos demais, nós éramos sempre os escolhidos. Como o Exército especializou o senhor, formou o senhor para desenvolver todas essas funções? Primeiro, a hierarquia, a disciplina, a organização e conhecimento naquilo que nós fazíamos. Para ter uma ideia, eu fui professor, eu fui instrutor no Exército, lá não é professor, é instrutor. Eu fui instrutor no Exército, a curso de cabo, curso de sargento. E tinha que me adaptar, principalmente na área de armamento. Quando eu fui para a Polícia Civil, eu fui um dos grandes, um daqueles que conseguiu dinamizar a área de manejo e emprego de arma de fogo. Praticamente foi eu que criei a carreira. Segui a do Coronel Evaristo, que na época era capitão, não sei bem, foi o meu antecessor naquela área, e quando iniciamos, conseguimos dinamizar um pouco mais, com uma nova visão. Eu fui seu aluno no curso de delegado. Exatamente. Nós fizemos um curso juntos de instrutores de tiro, isso, com os instrutores mineiros, né? Jaci Marinho e companhia, né? E aí foi uma grande escola para a polícia, né? Ter essa nomenclatura, manejo e emprego de arma de fogo. Foi nesse curso, quando terminar o curso, o Jaci Marinho me indicou para a professora Selene, nossa saudosa diretora da academia, dizendo que eu seria um dos alunos que poderia ser instrutor da academia, no que diz respeito a manejo e emprego de arma de fogo. Ela me convidou, eu estava na época como delegado na Delegacia de Menores de Arapiraca, fui convidado e... Uma boa escolha dela. Eu desfrutei desse aprendizado e seus ensinamentos. Doutor Davino, qual a influência, como essa influência militar ela se sobressaiu ou teve a sua formação militar, como teve influência na segurança pública e na segurança privada, nessas funções que o senhor desempenhou? Como eu disse anteriormente, a hierarquia, a disciplina, a maneira de encarar as matérias, encarar a situação com muita responsabilidade, sem desmerecer os demais, mas nós passamos a atuar desta maneira. Tanto é que quando nós conseguimos a aprovação no concurso público para delegado de polícia, eu fui convidado pelo Francisco Nonaca, que era o diretor da Sinal, para eu continuar lá, mas eu disse que eu tinha um objetivo, que era trabalhar na segurança pública, que é uma área que eu vinha trabalhando desde a época de Exército. Então, ele agradeceu, me ajudou no que pôde, eu tenho muito a agradecer ao Francisco Nonaca, e iniciei o trabalho na segurança pública. E
senti um certo impacto na época da Polícia Civil, que ela não era a Polícia Civil de hoje, você era da época, sabe? Era meia, não era hoje como é, tão organizada, era aquele, surgia as coisas, tinha que fazer, mas sem um determinado planejamento, sem nada. A gente fazia, mas não tinha um planejamento. Se ocorresse alguma coisa errada, a gente ia ser responsabilizado porque não tinha planejamento, não tinha maneira de agir. E a gente foi colocando isso, tentando fazer isso, pelo menos nas minhas ações, quando delegado de polícia. E quando cheguei ao nível de secretário, procurei impor ao máximo essa questão de planejamento, de organização. Tanto é que hoje, o Plano Estadual de Segurança Pública, que nós fizemos em 2003, ainda está em vigor, sendo utilizado. Eu participei desse planejamento estratégico, né? Exatamente. E a participação de muita gente, e foi uma feliz ideia. Doutor Lavino, vamos falar dessas décadas, né? O senhor entrou em 88, concurso de 88, né? Isso, concurso de 88, 15 de outubro de 88. Aí o senhor já pegou essa época, iniciando. Como era a segurança pública nesse tempo? Os delegados, comissionados, enfim, era a Secretaria de Segurança e a Polícia Civil era como se fosse um departamento da Secretaria de Segurança. Exatamente. Não tinha, na época que eu entrei, não tinha mais delegado comissionado, porque os delegados que eram comissionados, eles foram todos efetivados como delegados de carreira, né? Exceto os militares que às vezes tinham conhecimento político, eles assumiam algumas delegacias como delegado em algumas cidades e tal, mas aí nessa luta pela associação nós conseguimos quebrar e deixar que nas delegacias só fossem os titulares, os delegados de polícia devidamente legalizados conforme a legislação de 1987, que criou a carreira de delegado de polícia, na época do secretário, não lembro agora o momento do secretário, mas foi pelo o governo Suragi, o governo Moacir Andrade, que fez a carreira, que criou a carreira de delegado de polícia, em 1987, salvo engano. Tem um ato até significativo no gabinete do então governador Fernando Collor, nomeando a sua turma, né? Exatamente, eu tenho essas imagens de, normalmente, no dia que nós completamos anos de incorporado, vamos dizer assim, eu divulgo essas imagens do governador Fernando Collor, na época, assinando os nossos atos de nomeação. Doutor Lavino, quando o senhor olha assim, né, o senhor tem 33 anos na Polícia Civil, o senhor considera que a gente desenvolveu muito, a Polícia Civil desenvolveu bastante? Muito. Quando nós entramos na polícia, era uma, hoje é outra, N anos na frente. Por quê? Nós somos da época em que, ao chegar numa delegacia para registrar uma ocorrência, era um livro de ocorrência. O policial na recepção fazia aquela ocorrência e você queria uma certidão. Aí com essa certidão, o que acontecia? Quando o delegado chegava, o escrivão ia datilografar. Após datilografar, fazia a certidão, 1 semana, 2 semanas depois, assinava e entregava para o cidadão que queria aquilo de imediato. Hoje, com a nossa criação do CISPOL, que nós devemos isso ao delegado Madison, na nossa administração, quando secretário, criamos o CISPOL, ele e uma equipe, e você chega hoje na delegacia, sai com BO e já serve de certidão. Aquele livro, que foi muito útil durante anos, passou a ser aposentado, né? Algumas delegacias, como a minha, no 6º Distrito, tem lá os livros devidamente guardados, mas só por questão de museu, porque ele não serve mais para nada. Estão sendo administrados pelas traças. E outras coisas mais, as viaturas, os próprios policiais, que antigamente nós tínhamos os tradicionais chumbetas, que eram pessoas indicadas por alguém, governo ou algum político, que iam para trabalhar na delegacia, mas tiveram a sua participação em delegacia. Tinham seus defeitos, mas também tinham as suas utilidades na época. Verdade. O senhor tem uma identificação com a entidade de classe que é a DEPOL. E muita gente pode pensar, o doutor Lavino foi presidente agora, mas o senhor sempre teve uma atividade efetiva representando os interesses da classe, sempre com cargo na DEPOL. Que lutas assim o senhor participou efetivamente para o engrandecimento da classe dos delegados? Foram muitas. Quando nós fomos nomeados delegado de polícia, em 88,
Na primeira eleição que houve, o presidente seria o doutor Mário Pedro, uma figura que todos nós conhecemos, era o presidente da ADEPOL, mas nós precisávamos dinamizar mais a ADEPOL. Ele, doutor Mário Pedro, na época, a ADEPOL era um livro embaixo de braço, não tinha onde se reunir. Então, o doutor Francisco Tenório, que hoje é deputado estadual, resolveu ser candidato e eu fui vice-presidente da candidatura dele. E conseguimos nos eleger na época, e daí então passei anos e anos participando da ADEPOL, e foram lutas assim, por exemplo, essa de evitar que fossem nomeados delegados que não fossem delegados, ou seja, militares, para as delegacias. Nós tivemos esse compromisso, fechamos esse compromisso na época com o governador Geraldo Bulhões. Ele tirou todos os sargentos e capitães e tenentes que eram delegados, deixando apenas 2. Era o sargento Cláudio de Flecheira e o sargento Antônio, que era de Maragogi, com o compromisso de meses depois tirar os 2. E assim foi feito. Ele cumpriu com a palavra dele, deixou só delegado de carreira na delegacia. Isso já foi um avanço grande. E depois foi a luta salarial, onde nós tínhamos, todos os estados, um salário decente para o delegado de polícia, até porque nós somos bacharéis em direito, fizemos concurso público para sermos delegados e não éramos tratados como tal. Então nós lutamos muito, fizemos movimentos paredistas, algumas indisposições até com alguns colegas que na época eram secretários, defendiam o interesse do governador, mas mesmo assim nós conseguimos um resultado e hoje nós temos um salário não igual ao da época, já houve uma redução, mas um salário decente para nós cumprirmos com o nosso mistério de delegado de polícia. O senhor tem outra característica, o senhor mesmo exercendo essas funções de confiança, esses cargos em comissão de confiança do governador, o senhor é dos poucos que foram a todas as assembleias de classe. Não faltou a uma. Todas, exceto essa última agora. Mas de 88 até hoje, mesmo como secretário de segurança, mesmo como diretor-geral, diretor do DEPIN, estava lá como integrante da ADEPOL, às vezes da diretoria. Me afastei quando era secretário, não fiz parte da associação como diretor de chapa, mas estava em todas as reuniões, participando ativamente, para não esquecer que eu estava secretário, eu estava diretor, mas eu sou delegado de polícia, então tem que estar junto da categoria. Eu tenho um testemunho a dar, né, e aproveito essa oportunidade. Eu fui presidente da ADEPOL, Associação dos Delegados, e o doutor Davino era da diretoria. Na transmissão de cargo para o então presidente eleito José de Oliveira Barbosa, né? Isso. Eu fiz um longo discurso de 40 segundos e esses 40 segundos foram dedicados ao doutor Davino, que o senhor era efetivo presidente. Eu fui presidente por uma condição do deputado Chico Tenório ter tido a satisfação de ser eleito e eu, na condição de vice, assumi. E de fato, o senhor era quem comandava a ADEPOL, fato que eu agradeço publicamente. E não deu, assim, não houve solução de continuidade para as atividades da ADEPOL. E não só sou eu que reconhece o trabalho do senhor. Nós temos aí um vídeo do delegado Igor Diego, que é importante, já um profissional já bastante experimentado, destacado na nova turma de delegados. Podemos apresentá-lo aí, Josiel? Vamos ver o que o nosso colega Josiel fala do doutor Davino. É uma satisfação poder participar mais uma vez do programa Segurança em Foco com o apresentador, Dr. Flávio Saraiva, e poder falar um pouco sobre o grande profissional e amigo que é o Dr. Davino. O Dr. Davino é um exemplo de profissional dentro da instituição da Polícia Civil, é uma pessoa extremamente dedicada, focada e disciplinada na execução de sua atividade diária. E é uma pessoa que já ocupou todos os cargos possíveis dentro da Polícia Civil, tendo inclusive já ocupado o cargo de secretário de Segurança Pública. Então, o doutor Davino vem atravessando várias gerações aqui na Polícia Civil e se mantém com o mesmo entusiasmo para trabalhar na sua atividade. Então, isso é
um legado muito grande da sua atividade e quem o conhece o admira justamente por essas qualidades, por um profissional que mesmo com o passar de todos esses anos se mantém dedicado na instituição. Tive o prazer e a satisfação de assumir o cargo de vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Alagoas, cujo presidente era o Dr. Davino, e pude constatar ainda mais a sua dedicação, o seu amor, a sua perseverança para melhorar a instituição da Polícia Civil, para valorizar cada vez mais o cargo de delegado de polícia. Então, posso dizer que o Dr. Davino é um exemplo de profissional dentro da instituição, dentro da segurança pública como um todo do estado de Alagoas, e também posso dizer que é um grande amigo e exemplo para os mais jovens, tanto pelo seu lado profissional, quanto pelo seu lado de amigo, quanto também pelos cuidados que tem na sua vida particular. Uma pessoa que se dedica, que se cuida, que preserva a família. Então, quero deixar aqui um abraço para o Dr. Davino e dizer que é muito merecida essa homenagem que está sendo realizada pelo programa Segurança em Foco. Fiquem com Deus. É uma responsabilidade, né, doutor Davino? Ouvir isso de um grande delegado que representa bem a nova geração. Isso. Com certeza ele será muito bom. Ele é bom para a gente e será muito melhor ainda com a experiência que vai chegando, a atividade que vai exercendo. É um excelente profissional. Doutor Davino, para os delegados mais novos e os que vão chegar, vamos falar aí um pouco da sua trajetória na Polícia Civil. O senhor, no final dos anos 80, o senhor teve a primeira lotação. Foi aonde? Eu, em 88, quando fui nomeado delegado de polícia, fui designado para trabalhar em Limoeiro de Anadia. E ao chegar na delegacia de Limoeiro de Anadia, tomei pé da situação, assumi a delegacia e fui me apresentar ao delegado regional, o nosso amigo Cícero Torres Sobrinho. Cícero Torres Sobrinho. E ele passou a me conhecer quando viu o meu currículo e disse: eu não quero você em Limoeiro de Anadia, quero você aqui ao meu lado. Vou trazer você para a delegacia de Menores de Arapiraca. Dias depois eu estava na Menores de Arapiraca. E passei um bom tempo lá, trabalhando na delegacia Menores de Arapiraca, cujo nosso chefe era o Damião, o agente Damião, que já faleceu, que Deus tenha pessoa excelente. Aí o que acontece? Quando eu estava na Menores de Arapiraca, foi quando fizemos aquele curso de Minas Gerais, da Academia de Minas Gerais. Curso de tiro com o Jaci Marinho Alves, né? Aí ele terminou o curso, fui convidado para trabalhar na academia. Passei 2 ou 3 anos na academia, organizando a academia. Colocamos aquele curso de formação de vigilantes lá na academia, passamos a dominar o mercado. E aí foi quando nós tivemos que... estava na Adepol e tivemos que nos indispor com a administração da época. A primeira coisa que eu fiz, o meu cargo lá era comissionado, foi entregar o cargo comissionado, tive que deixar a academia e passamos a nos dedicar à Adepol e fui designado para delegado em Colônia Leopoldina, onde lá passei 2 anos e 8 meses. E tendo em vista esse movimento com a associação, foi encaminhado para lá a corregedoria com 3 colegas para investigar a minha vida em Colônia Leopoldina. A independência incomoda, né, doutor? Como não encontraram nada, segundo os colegas, só elogios, falaram com todas as pessoas do município, passei lá 2 anos e 8 meses. Aí os colegas foram lá, nada encontraram, comunicaram, como não encontraram nada, me transferiram para Mata Grande. Eu dormi delegado de Colônia e acordei delegado de Mata Grande. Fui lá, cumpri com o meu papel. Não avisava, né? Não tinha... Cumpri com o meu papel, tive indisposições com o próprio secretário na época, lá em Mata Grande. E Mata Grande, Canapim e Api, consegui cumprir com o meu papel e, como não atendi absurdos, fui transferido para Ouro Branco. Ouro Branco. Aí passei em Ouro Branco há 1 ano e 8 meses. Acumulando com Maravilha. Maravilha, às vezes, Poço das Trincheiras. E a gente trabalhava naquela situação de que você não tinha nada.
Você não tinha combustível, não tinha alimentação, tudo era por conta da administração municipal. Coisa que no futuro nós cortamos com isso tudo. Então, lá em Ouro Branco, quando eu estava trabalhando em Ouro Branco, houve a mudança de secretário. O secretário que estava lá me trouxe para Rio Largo, onde eu fiz um trabalho de 9 meses em Rio Largo e parecia que não acabava mais. Difícil, né, Dona? Muito difícil. Rio Largo sempre foi difícil e na época também era muito difícil. Era muito difícil. É grande Maceió. E a gente nós conseguimos fazer um milagre. Em Rio Largo conseguimos passar 45 dias sem uma violência policial em todos os aspectos. Na época muito difícil. É muito difícil que cadáver era encontrado. Eu acredito que esse recorde não foi superado. Viu? Eu acho que nenhum tipo de crime em 46. Eu até me impressionava. O que está acontecendo? Rio Largo, o povo deixou de cometer crime. Nós passamos 45 dias sem acontecer nada. E depois voltou ao normal. O Rio Largo aconteceu os fatos delituosos e tal. E fui transferido para Igaci. Ao chegar em Igaci, foi a época em que eu tirei 3 meses de licença, com a indisposição, que eu estava na DEPOL e achava que estava sendo perseguido. Mas são coisas da administração pública. Aí fui transferido para Taquaranda, onde passei lá 6, 8 meses, não lembro. E quando houve a mudança de governo, fui para exatamente ser diretor de polícia do interior, onde passei quase 2 anos como diretor de polícia do interior. Isso já é um novo momento do senhor, que é o momento de gestor da segurança pública. E foi um momento que eu sabia, foi bom eu ter rodado o interior. Bom, muito bom. Na época me revoltava, porque me tiravam de uma delegacia sem motivo, porque eu não atendia um pedido político, não atendia isso, aquilo, outro. Eu sempre pautava na legalidade, tudo dentro dos procedimentos legais. Aí me tiravam, aí fui também para a Barra de Santo Antônio e tal. Quando cheguei no DEPIM, eu sabia tudo que tinha no interior, todos os problemas no interior. Fui delegado regional de Viçosa, delegado regional de Batalha. E aí, o diretor do DEPIM tinha um handicap. Tinha elementos. Vamos tratar disso no outro bloco, para o senhor tomar uma água e falar dessa experiência como gestor, que foi muito exitosa. Vamos fazer um break, José. O Segurança em Foco volta daqui a pouco. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Safecondo, acesso identificado à garagem. Safecondo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safecondo, sua portaria remota. Safecondo, Powered by Servipa. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Safecondo, a sua portaria remota. O Segurança em Foco está retornando.
entrevistando o delegado de Polícia Civil, Robervaldo Davino, iniciando uma série de homenagens a pessoas destacadas na área da segurança pública e privada em Alagoas. Vamos voltar agora com o doutor Davino, gestor. Mas, doutor Davino, o senhor estava aqui em off, o senhor estava lembrando da justificativa de ter faltado uma reunião da ADEPOL. Por que o senhor faltou a reunião da ADEPOL, doutor? A última reunião da ADEPOL que eu falei que não participei é porque eu estou investigando um caso interessante e tinha marcado a audiência com a vítima para aquele dia em que foi marcada a reunião da ADEPOL. Só que eu tinha marcado a audiência com a vítima aproximadamente há uma semana e não podia mais mudar. Perfeito. E a reunião da ADEPOL foi, amanhã vai ter reunião da ADEPOL, comunica aos delegados que é uma coisa emergencial. Mas eu fui lá e informei ao nosso presidente Antônio Carlos Lessa que eu não poderia participar da reunião tendo em vista essa audiência, que eu não podia deixar a pessoa sendo ouvida simplesmente por um escrivão. Eu teria que acompanhar como eu sempre faço. Então, foi essa justificativa. Está justificada. Doutor Davino, a gente estava falando do período do senhor como gestor. Em razão de ter passado por tantas delegacias e tantas dificuldades, e assim, até algumas relações assim, que poderiam macular a sua independência, por exemplo, a delegacia ser suprida pelo prefeito, né? Combustível da prefeitura, e o senhor conseguiu manter isso. E quando gestor, que providências o senhor tomou para que isso não continuasse? Na realidade, isso era uma tradição. Todas as delegacias do Estado eram mantidas pelos poderes públicos municipais. O combustível, o telefone, a energia, a água, a alimentação dos policiais, tudo eram os prefeitos que proviam isso para o Estado. Aí, quando houve a mudança de governo e a mudança de gestão, eu, como diretor de polícia do interior, tinha esse entendimento, porque eu passei no interior, sofri essa situação, e muitos deles, porque a gente não atendia o pedido de um político na época, aí cortava alimentação, cortava combustível. Eu nunca me preocupei com isso, eu sempre trabalhei sem alimentação, sem combustível de prefeito. Muitas vezes eu provi do meu bolso essa deficiência. Não seria igual quando prefeito, mas seria o ideal, o mínimo para sobreviver. Então, quando diretor do DEPIM, eu fiz um levantamento, o que precisava cada delegacia no que diz respeito a combustível, alimentação, e foi a época em que o governador Ronaldo Lessa assumiu como governador, e todos eles, os prefeitos, com raríssimas exceções, cortaram tudo. Então, as delegacias estavam sem energia, sem água, sem telefone, sem alimentação, sem nada. E nós conseguimos reerguer, e a partir de então passamos a trabalhar com verba do Estado. Combustível, alimentação, energia, telefone, com controle, dando limites aos colegas, limite de telefone, limite de energia, porque não existia limite, a gente passou a ter um limite, e aí funciona, graças a Deus, até hoje, dessa maneira. Então foi DEPIM, Departamento de Polícia do Interior, e depois o senhor foi alçado a... O DECEPOC, Diretor Central de Polícia Civil. O então governador Ronaldo Lessa. Governador Ronaldo Lessa, nós somos o diretor central e demos prosseguimento a essa situação da diretor central. Hoje é o delegado geral, né? Mas o delegado geral, vamos dizer assim, como um pinguim em cima da geladeira, não decidia nada. Tudo que chegava dos diretores para o diretor central, o que é que ele fazia? A consideração do secretário de segurança, era isso. Só faltou colocar um carimbo. Aí mandar para o secretário de segurança para ele decidir. O diretor central, hoje delegado geral, na época ele não tinha poderes para nada. É uma outra situação que a gente vai mais na frente. O diretor central o diretor central nem sabia que um delegado foi trocado. Ele sabia no Diário Oficial. Coisa que eu tive algumas indisposições com o secretário na época que eu queria puxar isso para mim. Eu sou diretor central, conheço a categoria, sei qual é o delegado ideal para a delegacia tal. E a gente começou a impor isso e foi aceito pelo doutor Antônio Arecipe, que foi nosso secretário, porque ele não tinha a visão de polícia, nós tínhamos, que nós estávamos lá há bastante tempo, e eles aceitavam as nossas ponderações. E passou a me consultar ou a dizer, doutor, é o senhor que decide, faça isso, faça aquilo, eu fazia na Polícia Civil. Até que, quando nós assumimos como secretário, nós mudamos a legislação, né? Criamos o cargo de diretor-geral. Aí essa nomeação foi feita pelo
Então, governador Ronaldo Lessa. Eu fui nomeado como secretário de Segurança, secretário de Estado de Defesa Social, pelo governador Ronaldo Lessa. E como secretário, nós mudamos a legislação e demos independência à Polícia Civil. O diretor central passou a ser diretor-geral, hoje delegado-geral, e ele passou a administrar a Polícia Civil como um todo. Vamos ver por que o governador Ronaldo Lessa acreditou no seu trabalho? Por favor, José. Robervaldo Davino tem uma história de contribuição para Alagoas. Como policial, né, que ele está há 30 anos nessa dedicação, pela sua liderança, ele já comandou a DEPOL, e ainda tive a oportunidade de tê-lo como o secretário de Defesa Social. E isso marcou pela sua forma de agir, democrática, fazendo conferências sobre a segurança pública, ouvindo todos os segmentos, preparando coisas que hoje ainda estão em vigor. Por exemplo, com a pandemia, houve necessidade de se fazer o BO online, coisa que a gente chama no digital, já está sendo feito desde o seu período. Quer dizer, o plano de segurança que os outros governos obedeceram, enfim, foi um período onde a gente avançou muito, onde se colocou à disposição de Alagoas, e estados depois copiaram, por exemplo, a gestão democrática, que na verdade era uma forma de você respeitar o trabalhador, respeitar os movimentos. E isso foi feito dentro da própria Polícia Militar, no Centro de Gerenciamento de Crises. Tudo isso foram avanços há mais de 20 anos atrás, que a gente pôde fazer graças à sua liderança e à sua contribuição como profissional. Certificado que o senhor trabalhou bem, né? Doutor Davino, então, como o governador falou, o senhor já pensava além do seu tempo, né? De pegar pessoas que o senhor identificou, como Francisco Médici, uma pessoa capaz de criar um sistema informatizado para o BO. Exatamente. Isso foi eu passei por uma escola interessante. O doutor João Lira, recentemente falecido, ele me disse, quando eu era gerente da Guaxuma, ele disse: meu filho, nunca pense hoje, pense para amanhã. O que você vai fazer hoje, o resultado será amanhã. Então, quando secretário, eu pensei nisso. Então, nós tínhamos o delegado Médici, que para mim é um dos melhores da segurança pública, de respeito à internet, computador e tal. Eu digo que ele tem uma mente inquieta, né? Isso, aí eu coloquei o doutor Médici, é o homem certo no local certo. Então, ele criou a Delegacia Interativa, ele criou o CISPOL, que é o Sistema de Informação Policial. Aí você hoje, você faz um BO, você foi vítima de violência em Delmiro, mas não pôde ficar em Delmiro, veio para Maceió, você faz aqui em Delmiro e direciona para Delmiro. Isso foi feito em 2003. Foi o que o governador Ronaldo Lessa falou, o atual vice-prefeito e meu eterno governador. O que ele falou é uma realidade, que nós criamos a Delegacia Interativa, criamos o CISPOL, e quando houve a pandemia, o CISPOL a Delegacia Interativa foi ampliada. Quando nós criamos, foi o seguinte: o que é que nós observávamos? Delegacia de roubos e furtos. Chegava lá para conversar com o delegado, eu como secretário ia lá conversar com o delegado, rodava as delegacias, ia nos batalhões, rodava o estado todo. Então, não só rodava, doutor Davino. Deixa eu atrapalhar o senhor. O senhor, eu acho que poucas vezes dormia sem a intervenção ou do rádio da PM, ou do rádio da polícia, ou do seu telefone. Exatamente. Possivelmente, nesse tempo, o senhor nunca teve uma noite completa de sono. Isso foi dito pela minha esposa numa reunião, que não conseguia dormir, porque eram 2 rádios em cima das cabeceiras da cama, para a gente saber o que estava acontecendo. Com isso, nós conseguimos resolver diversas situações que ocorreram, porque o meu telefone era aberto para a sociedade, eu administrava com a sociedade. Então, as pessoas ligavam para mim: doutor, está acontecendo isso, a gente tomava sempre as providências. Então, voltando à história, o doutor Médici criou a Delegacia Interativa e, na pandemia, as pessoas não podiam se aproximar da delegacia, não deviam, faziam os BOs de casa. E a gente, nas delegacias, tomava as providências de acordo com os BOs que chegavam. E hoje ele foi ampliado em nível nacional, né? Hoje tem o Cinesp, Brasil todo, tem 17 estados vinculados.
Mas aí o que acontecia, o que eu estava dizendo anteriormente, delegacia de defraudações. Chegava na defraudações, tinha um monte de pessoas para fazer BO, porque aquele BO servia para um seguro, alguma coisa de útil para o cidadão. Ele passava horas e às vezes dias para fazer um BO. E hoje ele de casa ele faz o BO. Uma evolução fantástica que nós tivemos. O doutor Médici criou isso, criou a delegacia interativa, o CISPAL, ainda criou aquela escola integrada, que aquilo ali foi uma situação que eu fiz de uma maneira que eu acho que poucos fariam, porque o governo federal disponibilizou para nós, na época, R$300 mil para o Estado que tivesse competência de, em 45 dias, preparar um ambiente. Aí, como é que nós vamos fazer? Tinha que ter licitação. Aí, na época, o que é que acontecia? Nós tínhamos sistema prisional, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo Bombeiro e a Secretaria, 5 entidades. Você, para preparar um ambiente, tinha que gastar em torno de 45 mil. Aí não tinha tempo para fazer uma licitação. O que é que nós fizemos? Cada um daria, porque você poderia disponibilizar até 7.500, salvo engano, era 8 mil, sem depender de licitação. Então, o que nós fizemos? Entramos em acordo com o chefe de todas as áreas e com 30 dias o Estado de Alagoas estava pronto. Foi o primeiro Estado a preparar a escola integrada. Aquela escola que recebia material pela internet do Brasil todo. O professor lá do Rio Grande do Sul ia dar uma matéria através da Senasp, passava para Alagoas e ela passou a funcionar. Isso é responsabilidade do doutor Médici, é um grande profissional. Grande profissional. Doutor Davino, e na Polícia Militar, quais foram as suas grandes atitudes que promoveram o desenvolvimento na PM? Na realidade, foram mudanças para você ter uma ideia, o governador Ronaldo Lessa me chamou para ver um prédio que ele estava fazendo para a Delegacia do Meio Ambiente. E eu fui verificar esse prédio, ali onde hoje é o 1º Batalhão. Quando eu verifiquei aquele prédio apoteótico, vamos dizer assim, para uma delegacia do governador, se o senhor tivesse me avisado antes, eu não teria deixado construir isso. Mas como não avisou, está pronto, eu não aconselho que seja não seja a Delegacia do Meio Ambiente. Porque a Delegacia do Meio Ambiente, na época, era o nosso saudoso amigo Cícero Firmiano, que era o delegado, ele, o escrivão, o chefe mais 2 policiais. Nesse prédio aqui, ele vai se perder. Então, o ideal é que nós coloquemos aqui o 1º Batalhão, que está dentro da área área de aprendizagem dos policiais, está dentro do presídio militar, está numa área que não é o ideal. Já vem você com essas suas indagações, é só licitação, eu quero botar o 1º Batalhão. Você chama o Coronel Edmilson? Eu chamei esse Coronel, aqui é o 1º Batalhão, o Coronel Edmilson escolhendo. O 1º Batalhão aqui, sim, pode preparar para trazer o 1º Batalhão para cá. E assim, e outros, em Atalaia, a gente tirou o Batalhão de Trânsito, foi criado na nossa época, recentemente fez aniversário, né? E foi na nossa época. A questão do combustível, que nós já tínhamos um problema muito sério de combustível. Era muito sério. Então, o Coronel Edmilson chegou para mim, doutor, eu preciso do seu apoio no seguinte sentido: colocar chip nas viaturas da PM para a gente ver se acaba de uma vez com esse problema de combustível. E você podia abastecer no país todo. Aí eu disse, vamos colocar, o que é que precisa? Falar com a Petrobras, falar isso, fizemos todas as gestões e conseguimos implantar o chip que hoje é o Estado todo. Na época começamos em 50 viaturas da Polícia Militar e distribuímos, resolveu o problema de consumo de combustível, não falta mais combustível, o problema foi resolvido de uma vez por todas. E outros batalhões, o batalhão escolar, que antigamente, na nossa gestão, quando o secretário, ele era numa sala de aula no CEPA. Aí o governo do Estado ia, na época, pôs em leilão vários prédios, entre eles da antiga difusora, que era atrás do CEPA. Aí eu fui lá verificar e pleiteei o governador para colocar o batalhão escolar lá. E hoje, até hoje está lá. Entendeu? Não sei agora, com esse movimento, esse movimento da Braskem, do Pinheiro, se ele está lá. E outros batalhões que nós conseguimos recolocar, o batalhão de rádio patrulha que tinha sido acabado, a gente reintegrou na área que hoje está, e por aí foi. Fizemos os equipamentos de segurança. O BOP não tinha escudo balístico, não tinha isso, não tinha aquilo, nós compramos tudo. Foi o senhor quem transformou o nome de choque para BOP? Não, isso foi o Coronel Ronaldo, comandante da Polícia Militar, antes da minha posse. Antes disso, foi secretário. Nosso amigo Coronel Ronaldo teve essa ideia de colocar de choque para BOP. O grupo de direitos humanos criado na Polícia Militar foi com o senhor?
ele não foi comigo. Ele também foi na gestão do Coronel Ronaldo como secretário, como comandante da PM e o doutor Edmilson, secretário de Segurança. Eu apenas ampliei, mandei o grupo de direitos humanos para fazer curso fora, fizeram curso na Colômbia, salvo engano, curso no Chile. Onde tem curso tocante, eu colocava e eles iam fazer. A premiação internacional já chegou com o senhor, tenho né? foto disso aí, o ministro dos Direitos Humanos nos premiou, a Polícia Militar foi um trabalho esplêndido, nós acompanhávamos toda aquela situação e conseguimos, na época, com o desembargador, presidente do tribunal, que a gente não fosse da força, a gente tivesse houve uma decisão do tribunal que, antes de qualquer posição, quem teria que ir ao local era a equipe de direitos humanos para analisar, para evitar uma carnificina, como houve lá no Rio, naquela situação do presídio. Doutor Davino, o senhor também enfrentou grandes problemas na polícia, principalmente uma guerra, que se dizia guerra na Polícia Civil. Como o senhor hoje interpreta aquele momento? Aquele momento era um momento em que a polícia veio de uma época em que o policial bom de serviço era o policial que batia, que espancava e que matava. Aí nós tivemos que mudar. E aquele pessoal que era tido como a guerra da Polícia Civil, nós tivemos que mudar a cabeça daqueles policiais. Mesmo assim, dentro dos conflitos, para você ter uma ideia, a gente não tinha condições nenhuma. Que a polícia, quando nós assumimos, não tinha viatura, não tinha arma, não tinha colete, não tinha nada. Nós conseguimos tudo isso e, além do mais, enfrentar os problemas gerenciais dentro da própria polícia. Tivemos que mudar a cabeça de alguns colegas delegados, que eram da antiga, mudar para que a gente voltasse à nova modalidade de fazer polícia. Polícia cidadã, e não a polícia que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois de mim sou eu. Nós mudamos isso para agir com dignidade, com decência, para tratar o cidadão com decência. O senhor, em 2002, o senhor teve a oportunidade de ter uma nova turma de delegados, agentes e escrivães. O senhor era secretário? O secretário era o doutor Antônio Arecipo. Eu assinei a carteira, por ser diretor central, as carteiras dos delegados dos policiais, mas era o secretário doutor Antônio Arecipo. O senhor considera ter influenciado na formação desses novos delegados? Com certeza que eu tive o prazer de ser professor dessa turma, da turma que hoje tem doutor Paulo, doutora Cátia, doutor Aides e outros tantos da turma. Se fosse dizer o nome de todos, são mais de 50, né? Então, nós tivemos o prazer de ministrar. E, ao ministrar as aulas, eu conversava sobre o que era a polícia antes de mim e o que é hoje. Então, a gente foi adaptando essa turma, uma nova modalidade de polícia, assim como na turma que entrou mais recente, eu não tive o prazer de ministrar aulas, mas de proferir algumas palestras juntamente com o nosso amigo, saudoso delegado Nilson Alcântara. Verdade. Nós proferimos palestras exatamente mostrando o que era a polícia e o que é hoje. Questão de gestão. Mudou e muito. Para vocês terem uma ideia, o Instituto de Identificação era aquele que você melava os dedos. Né? Vê hoje a realidade. Aí o senhor colocou lá o EIF. E aquilo foi na gestão do governador Ronaldo Lessa. Iniciou com o doutor Edmilson, mas concluiu comigo, que eu tive peito de fazer. Porque no tempo era verba federal, e nós perdemos o prazo, não na minha gestão, gestões anteriores perderam o prazo de renovação da prorrogação do projeto, que era um projeto de, salvo engano, 3 milhões e 400 mil, o Estado já tinha pago 1 milhão e 700, e como não pagou, não concluiu a obra e nem prorrogou o projeto, teria que devolver o que foi pago, devolver o que estava em caixa e zerar o sistema. Eu enfrentei, fui ao secretário nacional, fui ao ministro da Justiça, enfrentei. E correndo o risco de má interpretação, né? Questão de má interpretação, cheguei até a responder processo por causa disso, mas graças a Deus foi provado que eu fiz com boa intenção e está aí. Hoje o Instituto de Identificação é a realidade no estado de Alagoas. Você não hoje fosse tem esses gestos. Se eu não tivesse a coragem de fazer isso, talvez a situação fosse pior, porque o Instituto estava no chão, o Estado não ia fazer a identificação e como seria? Doutor Davino, o senhor também acompanhou uma evolução nas taxas de homicídio e também hoje temos um decréscimo nessas taxas. Como o senhor avalia o que impactou muito na subida e na descida? Olha, na época em que nós estávamos à frente da secretaria,
nós não tínhamos isso o que temos hoje, né? Porque isso foi fruto do nosso trabalho inicial. Nós iniciamos com o CISPOL, aí você não tinha, antigamente conseguir uma estatística real era difícil, mas em 2003, 2004, 2005, até 2006 nós tínhamos uma estatística próximo da real. E quando nós entregamos a secretaria, nós estávamos com 37,5 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. O aceitável, vamos dizer assim, o aceitável pela ONU é 25, a gente chegou a 37,5. Nós trabalhávamos para ele não aumentar. Quando nós saímos, nós vimos que houve um aumento, uma série de fatores que levaram a isso. O narcotráfico importante? Coisas que entraram no Estado e no país como um todo, né? Que apertaram lá no Rio, então os caras fugiram para outros estados. Nós tínhamos bandidos de outros estados aqui em Alagoas. O matemático foi preso aqui. São vários, né? Vários. O Dionísio, que a gente... Dionísio, nós prendemos o Dionísio. Aquilo foi uma operação fantástica que nós fizemos. O detento que conseguiu sair do presídio do helicóptero, resgatar do helicóptero. O segundo caso no Brasil. O primeiro foi Escadinha. E o segundo foi o Dionísio, que era o PQD, que estava numa casa de veraneio aqui em Francês. No Francês, né? Ali tem a UPA do Francês, por trás da UPA. Na rua por trás da UPA, tem lá a casa que ele estava lá curtindo e tal. Nós prendemos ele na época. O Dionísio, o Coronel Tatuagem, que foi preso em Murici, que era um dos caras mais perigosos do estado de São Paulo. O Cole foi o cara que fugiu diversas vezes do presídio de segurança máxima e envolvido em vários assaltos aqui e sequestros, nós conseguimos prender. Vamos ver a sua vida agora em imagens? José, vamos passar aí umas imagens para o doutor Davino e comentando, que nós temos pouco mais de 4 minutos para finalizar o programa. Aí a camuflagem perfeita. Isso era tenente, no 59, né? E numa operação, numa patrulha lá no Riacho, na Gruta da Caveira. Gruta da Caveira. É a camuflagem perfeita. Né? Aí foi o Exército Brasileiro me dando uma medalha de O Pacificador. Talvez eu seja um dos poucos ou o único delegado de polícia do Brasil que tem essa medalha. Parabéns, doutor Davino. Coronel Saraiva. Essa medalha é importante porque ela é concedida pelo comandante do Exército, na época, Coronel Enzo. Aí eu, como aspirante, em 25 de agosto de 1978, com meu amigo Márcio Araújo de Andrade, que faleceu. Sempre magrinho, atleta. Aí a turma, 25 de agosto de 76, a minha turma, eu sou aquele último lá. Meio fora de forma, mas fazendo o balão meu. Paga 10. Viu? O último lá no final. A nossa turma do NPR. Aí foi um caso já, quando o delegado do 4º Distrito, que essa Ana Maria sumiu, o próprio companheiro denunciou que ela havia sumido, nós investigamos, foi ele que a matou e enterrou na varanda dessa casa. Caso de repercussão. Ana Maria Lima, salvo engano. Aí uma série nessas talvez apresentando alguma coisa, entrevista. Aí também... É recente, né? Isso foi no caso do mototaxista que foi morto. E nós prendemos o cara em Mato Grosso. Estamos aguardando que a polícia autorize buscá-lo. Ele foi preso lá em Mato Grosso. E aí, então, o seu comandante... Coronel Edmilson, a gente recebemos coletes que não tínhamos quando assumimos como secretário. Conseguimos comprar diversos, né? 1.500 coletes, 3.000 armas, 300 e tantas viaturas. Mesmo sem recursos, nós fomos em busca dos recursos. E aí deve ter sido estelionatário. Monte de cartão, né, doutor? Distrito. Aqui no 6º Distrito. Ok, doutor Davino. Nosso tempo está acabando e temos aí 1 minuto para as considerações finais do senhor. Primeiro, agradecer pela honrosa presença e iniciar essa série de homenagens a pessoas tão importantes na segurança pública como o senhor. Eu aqui agradeço e me coloco à disposição sempre que for possível, estou às ordens, então, continuo na ativa, poderia estar aposentado, mas prefiro continuar na ativa porque acho que ainda posso fazer alguma coisa, não estou atrapalhando ninguém, estou fazendo o meu trabalho e tentando elevar ainda mais o nome da Polícia Civil e da segurança pública do nosso Estado. Fiquei surpreso que semana passada nós fomos homenageados pelo atual secretário, não porque foi pelo secretário, é homenagem porque eu sou o gestor de uma RISP e foi homenageado por ter reduzido o índice de criminalidade na área. Mas isso é fruto de um trabalho de equipe, sou eu, os policiais que lá trabalham comigo, os policiais militares, que a gente é sempre em conversa, sempre em contato, quando tem uma coisa a gente mantém contato e sempre chega num resultado satisfatório,
quer conter a criminalidade. É fruto de gestão e liderança, qualidades que o senhor teve em toda a sua vida profissional e está muito bem demonstrado aí o reconhecimento do governador, né, de uma época que você foi secretário, e reconhecimento de um jovem talento, delegado, doutor Igor Diego. Doutor Davino, muito obrigado, parabéns por toda a sua trajetória, e Alagoas agradece que o senhor ainda continue na atividade. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será representado aqui mesmo no canal 525 da NET Claro, em horários alternativos e em nossas redes sociais. Até a próxima. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota.